Olá pessoal, tudo bem? Hoje veremos no estudo dos conjuntos numéricos o assunto diferença e complemento de conjuntos. Iniciamos aí falando sobre diferença de conjuntos e pegamos um exemplo aí do cotidiano, né? Temos aqui um exemplo de uma sala de aula onde dois alunos, que é Paula e Roberto, eles são alunos de salas diferentes de um primeiro ano de ensino médio de um mesmo colégio, né? Eles são alunos do primeiro ano, mas estão em salas diferentes, né? Em uma época de provas bimestrais, Paula perguntou a Roberto: "Você já fez todas as provas desse bimestre?" E aí Roberto respondeu: "Todas, menos a de História e a de Geografia." É bem controverso, né? Dizer assim, todas, menos de História e Geografia. Primeiro começa dizendo todas, depois ele faz essa subtração aí de História e Geografia. Então, observe nessa resposta que Roberto usou uma espécie de subtração. Ele tirou História e Geografia do conjunto. Que conjunto? Matemática, português, biologia, física, inglês, química, história e geografia, né? Ele tirou História e Geografia desse conjunto de todas as disciplinas, né, que são ensinadas no colégio. Logo, entende-se que Roberto já havia feito todas as provas do conjunto, que são matemática, português, biologia, física, inglês e química, né? Então, ele nem falou que fez, né? Mas como nós sabemos que todas essas matérias aí, né, fazem parte, bastava ele dizer que não fez duas para ele já eu entendo então que todas as outras ele já fez, não é verdade? Então essa ideia de subtração que ela é utilizada no dia a dia, ela é aplicada na diferença, né, de conjuntos. A definição de diferença de conjuntos. Até porque diferença, pessoal, na matemática ela é sinônimo de subtração, né? Fazer diferença é fazer uma subtração. Então nós podemos dizer que a diferença de dois conjuntos A e B, né, nesta ordem, né, na mesma ordem. Se eu estou dizendo que a diferença entre A e B, eu tenho que manter a mesma ordem. A primeiro, B depois. Então, nessa ordem, tá? Que indicamos por A menos B. Então, fazer a diferença. Quando eu digo a diferença entre A e B, é o que? É A menos B. Não é verdade? Então, temos exemplos agora com números, né? Diz aí, sendo o conjunto A 1, 2, 3, 4 e 5, como vocês podem ver aqui, né? Deixa eu diminuir que aí dá para dar uma rabiscada. 1, 2, 3, 4 e 5. E B, né? 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, temos A menos B, destacado aí em amarelo, A menos B. Nessa ordem vai ficar como resposta 1, 2, 3. Como chegamos nisso? Então, se aí o cálculo diz A menos B, né, eu vou observar que são os elementos que estão apenas em A e que não estão em B. Então, eu vou subtrair, né, os elementos de B, né, os elementos de B que estão em A, perdão. Então, olha, eu reparo aqui, ó, que tem 4 e 5, eles são elementos também de B. Então, como é que de A eu vou tirar, vou tirar os elementos de B? Vou fazer A menos B. É claro que eu só posso subtrair os elementos que estão em comum, repetidos aí, né? Que é o 4 e o 5, né? Então, é aquela, o que nós vimos na aula passada, que são as intersecções, né? Eu subtraio justamente o que está repetido, tá? Então, 4 e 5 dá para eu subtrair, porque são números repetidos, né? Então, quando eu retiro daqui de A, eu faço A menos B, eu vou pegar os elementos que estão lá repetidos em B e vou subtrair de A. Sobra, então, apenas 1, 2, 3. E está aqui, né? Ok? Agora, fazendo o contrário. Vou fazer aqui B menos A, tá? Vou fazer aqui B menos A. Fazendo aí B menos A, é claro, eu vou olhar, né? Do que eu vou conseguir tirar do conjunto B? Eu vou tirar os elementos de A, né?
que está aí B menos A, mas quais elementos eu vou subtrair de B? Os que eu tenho repetido, né? Que é 4 e 5 também, 4 e 5. Deixa eu apagar isso aqui. Então, quando eu retiro esses elementos vou aqui olhando para B, retiro os elementos que estão repetidos, eu vou tirar o 4 e o 5, né, que é o que está aqui repetido em A. Tá? E aí vai sobrar em B apenas 6, 7, 8 e 9. Está aqui, ó, 6, 7, 8 e 9. Veja que as respostas são diferentes, né? A menos B deu 1, 2, 3, mas B menos A, invertendo, deu 6, 7, 8 e 9. Então, ao inverter, né, A menos B, eu vou ter uma resposta diferente da que eu obtiver fazendo B menos A. Né? Então, é isso. Agora aqui, né, deixa eu apagar aqui para ficar melhor para... Agora aqui um exemplo, o segundo exemplo, o exemplo B, diz assim, sendo C 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Aí está na ordem crescente, ótimo. E D eu tenho 3, 4 e 5. Né? Temos que C menos D, então eu vou fazer C menos D. Para fazer essa subtração, eu vou subtrair o que está repetido. Né? Então essa é a lógica aí desse cálculo de subtração. Eu só posso subtrair o que está repetido. Então olhando para C, eu vou ter repetido entre C e D. Olha lá, vamos ver o que está repetido. Eu vou ter o 3, o 4 e o 5. Ele está repetido aqui. 3, 4 e 5, não é verdade? Então, se eu pegar e fizer C, que é o conjunto maior, retirando dele os elementos que estão repetidos lá em D, que é o 3 e o 4 e o 5, eu vou dizer assim, ó, elimina esse, vai ficar 1, 2 e 6. Está aqui a resposta. Ó. C menos D está aí 1, 2 e 6, certo? Agora, se fizermos o contrário, fizermos D menos o C. Então, o mesmo raciocínio. Só que agora eu vou estar pegando o conjunto menor para fazer a subtração. Né? Eu sei que D, vocês estão vendo aqui, dá para ver que D aí, ó, D é 3, 4 e 5, né? É o conjunto menor. Tá? E o C, que é 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pegar o menor, que é 3, 4 e 5. E dele eu vou subtrair o que está repetido lá em C. 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Detalhe. Quando eu de D tirar o que foi repetido lá em C, eu vou estar tirando o 3, que foi o repetido, vou estar tirando o 4 e vou estar tirando o 5. Vai sobrar quem? Ninguém, né? Por quê? Porque eu retirei daqui o 3, 4 e 5, que era o que estava repetido aqui, né, no C. Então ficou vazio. Ao fazer agora D menos C, eu tenho essa resposta aqui, ó, vazio, tá? E aí eu posso, deixa eu só circular aqui para vocês verem isso aí, ó. Então realmente, olha, são diferentes as respostas, né? C menos D me deu uma resposta, tá aí, que é diferente da resposta de D menos C, que foi essa aqui que deu vazio, tá? Então, realmente, são cálculos diferentes. Ao mudar a ordem do conjunto, eu mudo toda a resposta, né, do cálculo. Vou apagar isso aqui, né, porque tem mais um exemplo aqui embaixo. Então, a questão, ela diz aí, ó, tá aí o conjunto E, tá aí o conjunto F. O E é 1, 2, 3, o F é 4, 5, 6. Vamos fazer E menos F e vamos fazer a resposta F menos E, tá? Então, se eu pegar aqui, fizer F, agora F, e de F eu subtrair os elementos de E, ou seja, eu fizer F menos E, o que eu vou ter de resposta? Então, de F, eu vou retirar o que está repetido lá em E. O que está repetido lá em E? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou retirar alguma coisa? Não tem nada repetido, né? 1, 2, 3, aqui é 4, 5, 6, não tem nada repetido. Então, não tem como eu retirar nada de F, porque não tinha nada repetido lá em E. Então, F continua sendo 4, 5 e 6. Por quê? Porque eu não retirei nada. Ou seja, F menos E dá o próprio F, que é o 4, 5 e 6. Ok? Justamente é o que está aqui respondido. Deixa eu circular aqui. Ó. E menos F é igual ao próprio... Ah, não, porque eu fiz esse cálculo aqui primeiro. Eu fiz F menos E. Eu fiz o segundo aqui. Ó. Tá. Então, tá aqui, ó, apontando aqui para vocês verem. F menos E deu o próprio F, na verdade, tá aqui.
E se eu fizesse o contrário? Começasse dizendo E menos F. Então, vamos lá. E menos F. Vamos lá, deixa eu apagar tudo aqui. Eu do conjunto E, do conjunto E, que é esse 4, 5 e 6, eu subtraísse o conjunto F. Vamos dizer que eu tirasse, fosse aqui do meu, perdão, gente, do meu conjunto E, que é 1, 2, 3, eu vou retirar o que está repetido lá em F. Mas não tem nada repetido, né? São números totalmente diferentes, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, ó. 1, 2, 3 em E e F, 4, 5, 6. Como é que eu vou retirar daqui desse conjunto E? 1, 2, 3, eu vou retirar o que está repetido. Não vou, porque não tem repetição. Então, não retiro nada. Na verdade, a subtração ela permanece como resposta o mesmo conjunto 1, 2, 3. Porque eu não consegui tirar nada, então eu deixo o mesmo conjunto. E esse 1, 2, 3 é o próprio E, né? Que é o que está sendo mostrado aqui, nesse exemplo, tá? Então, E menos F dá o próprio E, e F menos E dá o próprio F. Ou seja, esses conjuntos são conjuntos que não têm elementos em comum, então não tem como fazer subtração, tá? Olhando o diagrama de Venn, nós também podemos ver aí as subtrações, né? Veja que eu tenho aqui um conjunto A, e desse conjunto A, reparem que está sendo tirado dele um pedacinho, né? Eu tenho uma parte achurada, que é essa parte tracejada de verde aí, né? A gente chama de região achurada. Essa região achurada representa os elementos de A, né? E dá para ver que eu retirei aqui um pedacinho de A. Pegando, como é que eu tirei esse pedaço? Eu peguei e retirei esse pedacinho usando B. Eu peguei aqueles elementos que são em comum. Note que essa região aqui, ó, essa região aqui do meio, ela é uma região que é comum aos dois círculos. Ó, vou pintar ela aqui de vermelho, tá? Ela é uma região que está comum. Ela tanto faz parte de A como faz parte de B, né? Então, se eu faço A menos B, eu estou tirando esse A menos B, ele é justamente a subtração do que está repetido, né? Talvez assim ajude mais também, né? Para algumas pessoas a imagem também ajuda muito, né? Então, dá para ver que eu retirei apenas de A a parte repetida, né? Então, A menos B, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá aí na figura mostrada. Eu retirei apenas o que estava repetido, ficando apenas a parte achurada, mostrando que o A menos B é essa região aqui, A menos B, tá? A achurada. Agora o cálculo contrário, B, eu vou retirar de B o A, né? Tá aqui, que é essa parte aqui, A menos B. Então, eu estou dizendo que lá no meu conjunto B eu vou tirar a parte que está repetida, né? Ou seja, repare que a parte repetida é essa região aqui, que ela tanto faz parte do A como faz parte do B. Eu estou subtraindo ela de B, né? Então, fica apenas a parte achurada aí de vermelho, B menos A, né? Ou seja, o conjunto B, eu estou retirando a parte que é comum a A também, né? Então, quer dizer aqui que nessa parte aqui, ó, vai ficar apenas os elementos que pertencem, eu vou chamar os elementos de X, são elementos que pertencem apenas a B, né? Essa região aqui são os elementos que pertencem apenas a B. Já aqui em A menos B, essa região aqui, ela é a região dos elementos que pertencem unicamente a A e que não pertencem a B, né? E que não pertencem a B. Aqui eu posso dizer o contrário, né? Aqui são os elementos que pertencem a B e que elementos X que não pertencem a A, né? Então, aqui nessa região achurada, como vocês podem ver aqui, ó, essa região toda achurada aqui são os elementos que só pertencem a B, mas não pertencem a A. E aqui o contrário. São os elementos que pertencem unicamente a A e que não pertencem a B. Ok? Então, tem uma outra maneira de mostrar, ó, como fazer essa subtração. Você subtrai justamente o que é comum aos dois, né? Aos dois. Então, se você tem um conjunto maior aqui, o C, né?
dá para ver que se esse conjunto menor estiver contido dentro do maior, né? Se o conjunto D aqui, que é o menor, está contido dentro do conjunto maior, que é o C, né? Quando eu fizer a subtração, vai ficar esse vazio aqui, ó. Esse vazio. Então, quem é o conjunto C? É essa região que está achurada aqui de verde, ó, que vocês podem ver que agora eu estou tracejando, achurando de vermelho. Quem é o conjunto C menos D, né? C menos D. Fica essa rosquinha aí, essa rosquinha, né? Tem esse formato de rosquinha justamente porque dentro do conjunto C está contido o conjunto D, né? Então, tá aí. Então, quem é C menos D? São todos os elementos que pertencem unicamente a C, né? Pertencem a C, tá? E não pertencem a D, né? Não pertence justamente porque por não estar achurado aí, ele está dizendo que não pertence a D agora. Claro que eu estou falando de uma subtração. Você está pegando um grande conjunto C, que ele era completinho, né? Ele era um conjunto assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele era um conjunto C completão aí, né? Com todos os seus elementos, né? Todos os seus elementos, tá? Eu posso até colocar uma representação com números aqui, ó. Eu posso colocar o conjunto C como sendo 1 e 2, tá? E posso dizer que existe um conjunto D composto apenas com o elemento 2. Se eu for aqui, o que está repetido? Não é o 2? Se eu for aqui e fizer o conjunto C menos o D, eu vou dizer que eu vou subtrair o que está repetido. Eu vou subtrair o 2. Ao subtrair o 2, eu vou ficar apenas com o número 1, que é essa parte aqui de fora, tá? Então, justamente, é a rosquinha, né? Tá? Eu subtrairia essa parte de dentro, ficaria essa rosquinha aqui, a região onde está o número 1, tá? Que é a nossa representação aqui na figura, tá? Então, e se eu fizesse o contrário, fizesse D, que é o conjunto menor, eu vou retirar o conjunto maior. Então, é impossível de um conjunto menor você subtrair um conjunto maior, né? Então, por isso que nós dizemos que é vazio, né? Vamos aí pegar um exemplo, mas aí D está contido dentro de C. Vamos pegar um exemplo aqui. C é composto pelos números 1, 2 e 3, tá? E vamos pegar um conjunto D composto por apenas pelo número 2, né? Se D está contido dentro de C, quer dizer o seguinte, que se eu fizer Bom, então tá aí o nosso exemplo com números. Eu trouxe para cá para ficar mais organizado. E aí eu tenho, por exemplo, aqui um conjunto C bem maior, com números 1, 2, 3. Como dá para ver aqui no diagrama de Venn, ele é um conjunto bem maior, né? Por isso que ele está aqui por fora, englobando aqui. D é um conjunto menor e dá para ver que ele está contido aí dentro do conjunto C. Se ele está contido, eu posso criar, por exemplo, um exemplo assim, ó. Um conjunto D com apenas um número 2, porque aí eu consigo ver que o número 2 ele está contido aqui dentro, né? Aqui em cima do conjunto C. Está aqui o número 2 aqui em cima, tá? Aí se eu faço aqui o cálculo, olha o cálculo aqui embaixo, se eu faço D menos C, eu estou dizendo que de D eu vou tirar o que está repetido lá em C. E o que está repetido lá com C é o número 2. Então eu estou dizendo que eu vou chegar no conjunto D e vou retirar o número 2. Então por isso que eu risquei ele aqui. Então se eu retirei o número 2, o que ficou dentro de D? Ninguém. Era o único número que tinha, eu retirei, então ficou vazio. Então D menos C é vazio. Por isso que dá para ver aqui no diagrama de Venn, essa representação, ninguém está achurado, né? Ninguém está achurado, porque o único elemento que eu tinha aqui dentro de D era o número 2, que estava também, né, dentro do C, né? Porque, veja, se eu coloco aqui dentro de D um número 2, esse número 2 tanto está dentro do círculo de D, quanto também está dentro do círculo de C. Se eu faço a subtração, se eu retiro ele, pronto, não ficou ninguém. Então, o único elemento que poderia me dizer que isso aqui estaria achurado ou aqui fora estaria achurado, né? Na verdade foi retirado e fica ninguém achurado aí, fica vazio, né? Ok?
E aí, isso é quando os elementos, quando eu tenho um conjunto contido dentro do outro, né? Como vimos no exemplo anterior, quando os elementos aqui, ó, quando os conjuntos, né, eles não têm elementos em comum, as subtrações elas não existem, né? Quer dizer, se eu tenho um conjunto E, tá aqui, está achurado. Por que está achurado? Eu vou explicar. E tem um conjunto F que não está achurado, ó, né? Quer dizer o seguinte, que o E menos o F, né, por exemplo, o cálculo aqui na ordem E menos F vai me dar a resposta como E, né? E menos F vai me dar a resposta como E. Por isso que o E aqui está achurado. Aí você diz assim, mas por que ele está achurado? Quer dizer o seguinte, que esses elementos não têm nada em comum. Daqui desse conjunto E, eu fui retirar os elementos que tinham em comum. Eu tinha que subtrair, mas não consegui subtrair nada. Por quê? Porque não tinham elementos em comum entre E e F. Por isso que aqui eu coloco vazio, né? Não tinham elementos em comum, tá? Se não tinha em comum, não subtraí nada. Então, permaneceu o E intacto, sem subtração. E se eu tivesse F menos E? Quer dizer que daria o próprio F. Ou seja, como eles não tinham elementos em comum, não tinha como do F eu retirar ninguém, então permaneceu o F propriamente intacto, sozinho como resposta. Ou seja, está aqui, ó, F menos E dá o próprio F, né? Porque não tem elementos em comum. Nós vimos esse exemplo, né, nos slides anteriores, que foi esse exemplo aqui, a letra C, né? A letra C, ela nos mostrou isso, que quando os dois conjuntos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quando eles não têm elementos em comum, não tem como subtrair, né? Ou seja, E menos F, por exemplo, deu o próprio E. Por quê? Porque não tinha elementos em comum, não teve como de E tirar ninguém, então permaneceu o F intacto. O E, na verdade, intacto. Já aqui no F menos E, como eles não tinham elementos em comum, né? Ou seja, não tinha nada repetido, eu não pude fazer a subtração. Não pude, de F eu não tirei nada. Então permaneceu o próprio F como resposta. E é isso que está sendo mostrado nos diagramas, né? Nesses diagramas aqui, tá? Ele já mostra a respostinha aí, né? A parte achurada já é a própria resposta. Isso quer dizer que esses elementos não têm nada em comum. E por que não tem nada em comum? Porque dá para ver que eles não se tocam. Você vê que os dois conjuntos eles estão separados justamente para mostrar que não há elementos em comum. Por quê? Quando por diagrama eu mostro que há elementos em comum, ou aparece essa situação, eles se tocando assim, né, com a parte em comum aqui, no meio, né? Que é esse exemplo aqui do diagrama anterior, né? Tá aqui, elementos em comum, eles estão se tocando, né? Ou assim também, eles estão se tocando um dentro do outro, aqui no caso, que é o caso de estar contido, né? Aqui tem apenas uma intersecção, uma pequena parte, e aqui é o conjunto todo em comum. E aqui embaixo eles não se tocam, não tem nada em comum com o outro, tá? Então tá aí algumas propriedades, né, que dá para perceber das diferenças de conjuntos, né? Que são o quê? Né? Que quando o conjunto B, né, está contido dentro de um conjunto A, né, quer dizer, um conjunto menor está contido dentro do maior, se eu fizer a subtração, né, do menor eu retirar os elementos em comum do maior, vai dar zero. Foi o que nós vimos aqui no slide anterior, que foi este exemplo aqui, ó, que deu vazio. Zero não, eu disse zero, mas é vazio, né? Quando o conjunto menor, né, que está contido dentro dele, eu subtraio os elementos do maior, né? Dá vazio. Uma outra coisa é que quando a intersecção é vazia, ou seja, quando a gente diz que uma intersecção é vazia, nós estamos dizendo que não está havendo intersecção, né? Dá para ver que os conjuntos aqui não se tocam, né? Então não há uma intersecção. Então tanto faz. Eu posso dizer aqui que A menos B é igual ao próprio A, mas também poderia dizer o contrário, que B menos A também é igual ao próprio B, tá? É isso. E quando eles têm elementos em comum, eles dão respostas diferentes, né? Ou seja, se A é um conjunto diferente de B, né? São conjuntos diferentes, a resposta que eu tenho de B menos A é diferente da que eu tive de A menos B. Não é verdade? Está aqui, ó. Isso nós vimos também aqui. Isso é apenas um resumo dos slides anteriores, que foi o que nós já vimos aqui, ó, nessas representações, tá? Isso aqui é apenas um quadro resumindo tudo que foi visto aí, tá?
Sendo assim, pessoal, tenho aqui agora um exercício que eu vou responder aqui para vocês, né? Eu chamo de exercício resolvido, né? Eu vou resolver ele aqui para vocês. E como é que eu vou encontrar quem são os conjuntos A e B, né? A questão ela diz assim, determinar os conjuntos A e B, determinar quem é A e quem é B, né? Eu vou fazer, aqui já tem a resposta, eu vou passar para o próximo slide aqui que não tem, deixa eu ver. Ah, eu não coloquei, ó. Ah, não salvei ele. Tá, então deixa eu colocar isso aqui assim, tá? Deixa eu riscar aqui para vamos começar a construir, né? Eu tenho aí A menos B dizendo assim, ó, eu quero saber quem é A e quero saber quem é B, e eu já estou dizendo que a subtração de A menos B dá os elementos 5, 8 e 2. Quer dizer, que quando eu tirar, né, A menos B são os elementos que pertencem exclusivamente a A, né, nós vimos isso, né, e que não pertencem a B. Então, lá no diagrama de Venn, onde é que está a região que eu vou colocar esses números aqui? 5, 8 e 2. Esses números 5, 8 e 2 são os elementos que pertencem unicamente a A e que não pertencem a B. Então, é nessa região aqui. Essa é a região aqui no diagrama, aqui embaixo, ó, que pertence unicamente a A, 5, 8 e 2. E que não pertence a B. Agora eu tenho B menos A. B menos A. Está se dizendo agora que eu tenho, né, esses valores 3 e 6 são os elementos que pertencem unicamente a B e que não pertencem ao A, tá? Então lá no diagrama de Venn, onde é que está essa região? Aqui, ó. 3 vai estar aqui e 6 vai estar aqui. Essa é a região dos elementos que pertencem unicamente a B e que não pertencem a A. Você vê que essa região do meio aqui é a região dos números repetidos, né? Essa região central aqui é a intersecção, né? São os elementos justamente que fazem parte da subtração aí, né? Quem são os elementos que estão aqui dentro? Quando eu encontrar os elementos que estão aqui, eu consigo saber quem é que faz parte do A e quem é que faz parte do B. Eu já sei aí, sem escrever na ordem crescente, que A é composto, vamos colocar aqui, por 2, né? Por 2, por 5 e por 8. Mas falta mais alguém. Quem é que falta? Faltam os elementos que estão aqui no meio. Os que estão aqui no meio são os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo, né? Então vamos saber quem são esses elementos, porque ele deu aqui a união. Ele disse que quando eu juntar todos os elementos, eu vou ter que ter o número 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8. E nós vimos aí, né, que alguns desses elementos já foram dados, que foram, por exemplo, dá para ver que 5, 8 e 2 já está aqui, ó, cadê? 5, 8 e 2, tá aqui, 5, 8 e 2, eu já tenho. E também já tenho os elementos 3 e 6, quer dizer, 3 e 6. Ah, então apareceu de novidade aqui o número 1 e o número 7. Quer dizer que esses dois números eles estarão aqui na minha intersecção. Número 1 e o número 7. Então, sim, esses são os elementos que faltavam agora para eu saber. Ó. Olhando para o diagrama, eu já posso ver aí que o meu conjunto A, escrevendo na ordem crescente, começa com o número 1, depois vem o número 2, depois vem 5, 7 e 8, não é verdade? E agora o meu conjunto B são os elementos na ordem aí, 1, 3, 6 e 7, né? 1, 3, 6 e 7. Justamente, deixa eu apagar isso aqui agora para a gente ver aí, ó. Esta é a forma, né, que a resposta realmente está certa, né? Ó. Apenas as ordens aí estão, né, aqui está trocada, mas está tudo bem, são os mesmos números, né? Então, gente, é isso aí, ó, é visualizável, por quê? Ó? Justamente, o que é feito na subtração? A subtração ela é a parte da intersecção, aquela parte que se repete, né?
Então, quando eu digo aqui que A menos B, ele deu 5, 8 e 2, quer dizer o seguinte, que eu estou escrevendo todos os elementos de A, mas não estou escrevendo os elementos da intersecção, né? Porque, como eu disse, né, essa parte que é subtraída é justamente aquele número que se repete. Lembra lá do começo que nós começamos a falar? São os números que se repetem, quer dizer, mas não está sendo dito quem são esses números, porque não foi dito quem era B. Então, eu estou dizendo que aqui, ó, na intersecção, eu não sabia quem era. Ela estava sendo subtraída aqui, a intersecção, mas eu não sei quem era. O mesmo caso foi aqui, quando eu fui escrever B menos A. Ó. Eu estava dizendo, ó, e você vai escrever os elementos lá em B. B menos A, você está tirando de B a intersecção. Esse menos, esse subtrair, é a intersecção. É essa parte, de novo, aqui do centro. Né? É a parte que está comum aos dois. Está se dizendo o seguinte, que se você tirar essa parte da intersecção, lá em B você vai escrever o 3 e o 6, e lá em A você vai escrever 5, 8 e 2. Justamente, ó, você vem aqui em A e escreve 5, 8 e 2, e vem aqui em B e escreve 3 e 6. Ó. E essa intersecção você não sabia, porque ela não tinha sido dada ainda. Como é que você descobriu ela? É que você sabe que se você unir todo mundo aqui, todos os elementos, tem que aparecer na união, tem que aparecer a intersecção, que é 7 e 1. Como é que você sabe que é 7 e 1? É porque foi dada aqui na união. Ó. Foram os únicos números que apareceram de novidade, o 1 e o 7. Está aqui, ó, o 1 e o 7. Então, se eles apareceram na união, é claro que eles são aqueles elementos que eu não conhecia aqui da intersecção, que é o 7 e 1. É claro que aqui está respondido, né? Mas eu fui mostrando com vocês aqui né, nesse diagrama que estava aqui embaixo, certo? Bom, pessoal, tem agora um outro exemplo, que agora com letras, né? Veja, tem 3 informações aqui, tá? Tá, só um momento, pessoal. Deixa eu colocar isso aqui assim, ótimo. Então tá, eu tenho aqui 3 informações, eu estou dizendo que eu tenho um conjunto subtração, outro conjunto subtração, né? Que é a diferença, né? E tenho um conjunto união. Então, ó, a primeira informação, para deixar mais claro com esse exemplo, é que eu estou fazendo o conjunto S, do conjunto S eu estou subtraindo T, né? Estou fazendo S menos T. Quer dizer o seguinte, quando eu faço do conjunto S eu estou tirando T, quer dizer que eu estou tirando os elementos que são comuns a T, né? Que são aquela intersecção, ou seja, são repetidos, né? Então, aqui no meu conjunto S, né? O que eu estou dizendo com essa informação? Estou dizendo que S menos T é apenas A e B. Quer dizer, lá no conjunto S, eu estou subtraindo os elementos repetidos com T. E quais são os elementos repetidos com T? Não são os elementos que aparecem nessa região, né? Então, não estou dizendo quem são eles ainda, mas estou dizendo que, tirando esses elementos aí, tirando os repetidos, eu vou ficar com S com apenas os elementos A, então coloco A aqui, né? Justamente o que está aqui no conjunto, né? A e B. Então, coloco A e B. Justamente são os elementos que pertencem unicamente a A e que não pertencem a T. Perdão, chamando de A, mas é S, gente, perdão. Então, são os elementos que pertencem ao conjunto S, tá? Que é A e B, tá aqui a resposta, e que não pertencem ao mesmo tempo a T, né? Agora, outra informação. Ele está dizendo assim, ó, lá no conjunto T, você vai subtrair S. Isso está me dizendo o seguinte, quem é esse S? São os elementos repetidos com S, né? Que são as intersecções, são os repetidos com S. Ele está dizendo o seguinte, T menos S, ele está dizendo, lá no conjunto T, tá? Você escreva apenas os elementos C e D, né? Tirando, né, que é subtraindo S, ou seja, subtraindo já, ou seja, tirando fora os repetidos. Quer dizer que aqui na área dos repetidos você não vai escrever nada. Você vai escrever apenas C aqui, ó, em T, e D aqui, ó. Justamente, a subtração que ele fez, que aqui é essa subtração, que uma hora lá em cima foi S, depois lá em cima, no primeiro exemplo, foi T e depois foi S. Essa é a parte em comum a T e S, ou seja, é a intersecção. É ela que está sendo subtraída, né? Ou seja, ela está sendo subtraída, ela não está sendo colocada no exemplo, ou seja, não está sendo dada os números.
Os números que aparecem aqui como resposta, eles são apenas, né, apenas aqui nesse caso de T e apenas aqui nesse caso de S, justamente, né? No primeiro, eu coloquei A e B, né? E no segundo exemplo, T menos S foi C e D, né? E aí, quem é que eu sei quem são esses elementos que estão aqui no meio? Eu vou saber porque, agora olha só, se a união, né? Ele tá me dizendo que a união, aqui está me dando A, B, C, D, F, G. Quer dizer o seguinte, que se eu unir todos os elementos não repetidos com os repetidos, se eu juntar todo mundo aí num único conjunto, juntar todo mundo, eu vou ter A, B, C, D, F, G. Mas eu já tenho A, tenho B, tenho C e tenho D, que são esses que não são repetidos. Quer dizer que nos repetidos deverão ser quem? C, D e E, que é a única novidade que aparece aqui, né? Opa, não, perdão, é porque na verdade C e D eu já coloquei aqui. É de T. Na verdade, o que é que surge aí? É E, F, G. Tá aqui, ó. E, F, G são os elementos que faltavam aqui, que eu não conhecia, né? E, F e G. O E aqui é aquele o E escrito técnica, né? Então tá aí, E, F, G, né? É isso. Espero que tenha com esse exemplo ficado mais claro para vocês, tá? Agora nós vamos falar de conjunto complementar. Complementar é aquele conjunto, como o próprio nome já diz, que complementa algo, né? Se vocês olharem para essa figura, o que está faltando para complementar aqui nessas figuras? Nesse quebra-cabeça está faltando as figuras A e B. Então, o que eu poderia dizer aqui, ó? Que é o complementar do quebra-cabeça, né? São as figuras A e B. Isso aqui em conjuntos vai ter essa linguagem, né? Bom, eu resolvi, né, mostrar novamente a explicação da seguinte maneira. Veja que nós temos S e T. Então, ficando atento aqui ao diagrama, eu estou dizendo assim, que o meu conjunto S, então eu vou lá para S, que é este conjunto aqui, tá? Esse círculo aqui. Estou dizendo que dele eu vou subtrair T. Então, quando eu digo que eu vou subtrair T, é que eu vou subtrair essa parte aqui, que é comum também ao T, né? Então, se eu digo subtraindo T, aqui é a parte que é comum, essa parte do meio, tanto é de T quanto é de S, mas é de T, então subtrair ela. Ao subtrair ela, eu fiquei apenas com essa parte que eu estou achurando agora, né? S fica somente até aqui, ó, tá? Por quê? Porque eu subtraí essa parte que está mais vermelha aí. E quem é esta parte? Lá em cima está dizendo, ela é A e B. Então, eu colocaria aqui A e B, certo? Agora eu já posso apagar tudo e colocar apenas o A e B, porque vocês já entenderam. Então, tá aí, A e B. Agora, vamos para o próximo aqui, ó. Diz assim, T, né? O meu T, de T eu vou subtrair S. Então, eu vou lá no meu conjunto T, tá? Tá aqui T. T é este círculo. Esse é o meu conjunto, né? Este círculo. E dele eu vou subtrair S. E quem é S? Não é essa parte aqui também, que eu disse que tanto ela é S quanto é T? Então eu vou subtrair ela, como está sendo mostrado aqui, né? Em cima, menos S. Então, do meu círculo de T, eu estou subtraindo essa parte S, né? Que é uma parte que também pertence a S. Então, eu estou subtraindo ela. Ao subtrair esta parte aí, qual a parte que sobra para mim de T? Esta pequena parte aqui que eu estou achurando. Então, sobrou isso aí após retirar a parte S. E quem é essa parte que sobrou de T? Está sendo dita aqui em cima, né? Está aqui. Ela é quem? Tá aqui é C e D. Então, vou colocar aqui C e vou colocar D, tá? Então, agora sim, dá para visualizar que meu conjunto T realmente está aí, é C e D, tá? Tranquilo? Então, agora imagine a próxima informação, né? Que eu tenho aí em cima mostrando uma união. E aí eu estou vendo que aqui na intersecção não tem ninguém, ou seja, quem são os elementos que estão aí dentro? Eu vou descobrir agora através da união. A unir é juntar todo mundo, então se eu já olhar aqui para S e T, quando eu juntar esses dois conjuntos, eu vou ter A, B, C e D.
mas ainda falta os elementos daqui. Então, quando eu unir todo mundo, eu ainda tenho que saber quem está aqui. E eu consigo ver quem está aí, porque aqui está sendo mostrado que na união vai aparecer sim o A, o B, o C e o D, que eu já mostrei, e ainda aparece EFG. Então, esse EFG são os elementos que não estavam sendo mostrados aqui na intersecção. Automaticamente, né? Automaticamente eu já sei, acabei de descobrir que a intersecção é E, F e G. Ok? Espero que tenha ficado boa essa explicação aí para vocês, certo? Vamos à frente agora, né? Eu já comecei falando de conjunto complementar, né? Voltei aí na explicação. Então, conjunto complementar é aquele conjunto que complementa um outro conjunto maior, né? O complementar vai ser esse conjunto menor que vai estar complementando um conjunto maior, né? Bom, então tá aí a forma de se escrever sobre complementar, fica assim. Sejam dois conjuntos A e B, né? Sejam A e B dois conjuntos, tais que o A esteja contido em B. Lembrando que quando nós dizemos que um conjunto está contido dentro do outro, é porque ele é menor. Então, quando eu estou dizendo aqui que A está contido em B, é porque ele é um conjuntinho menor do que B, mas ele está contido lá dentro de B. Então, já dá para imaginar alguns números aí, dá para formar conjuntos pequenininhos assim. Na cabeça eu já consigo formar. Por exemplo, eu consigo formar um B composto por 1, 2, 3, rapidinho. E consigo pensar num conjunto A formado pelos números 1 e 2. Tá vendo? Automaticamente, ao olhar isso, eu sei que A está contido dentro de B. 1 e 2 está lá dentro de 1, 2, 3. Então, chama-se complementar de A em relação a B e indicamos por... Aí tem essa escrita aí diferente, né? Tem essa escrita aí bem diferente, que é... Não estou achando aqui a caneta, gente. Ah, voltou. Então, tá aqui, essa escrita aqui, ó, tá destacada. Né? Deixa eu colocar ela aqui maior, tá? Diz assim, é um complementar, é um C mais achatado, e diz assim, complementar de A em relação a B, esse B assim mais embaixo. Quando eu estou dizendo isso, essa linguagem é para dizer o seguinte, olha, A é o conjunto menor, e eu vou complementar ele até chegar no conjunto grande, que é o B. Olha só, vou escrever de novo aqui, ó. Tá aí, ó. Complementar o conjunto A em relação a B. Então, complementar de A em relação a B, é assim que se lê. Eu estou dizendo que eu vou complementar o conjunto pequeno até ele se tornar o conjunto grande. Para eu complementar ele, eu vou justamente pegar os elementos aí que estão só em B, né? E que não estão em A. Né? Então, se você olhar aqui para os números que eu tinha escrito aqui, 1, 2, 3, se eu disser assim, ó, eu vou complementar A em relação a B, quer dizer que eu vou complementar lá dentro de A, eu vou colocar o que falta para ele ser o B, né? Então, nos números aqui, o que é que falta no meu A aqui para ele ser o conjunto B? Falta o número 3, né? Ele faltava apenas o que estava em B e que não estava em A, que é o número 3. Né? Então, voltando aqui para cima, complementar de A em relação a B, né? É assim que se lê, eu já falei. Então, o conjunto cujos elementos são todos aqueles que pertencem a B e que não pertencem a A. Como eu mostrei, né? Aqui no caso dos números 1, 2, 3, o 3 é o único elemento que pertence a B e que não pertence a A. É por isso que eu tenho que complementar ele. Eu tenho que pegar ele e jogar aqui dentro do meu A. Né? Então, lá no meu conjunto A, eu tenho que complementar com quem? Eu já tinha 1 e tinha 2, mas eu tinha que complementar apenas com o 3. Então, a minha resposta não pode ser assim, complementar de A em relação a B, eu não posso colocar 1, 2, 3. Não, eu digo que só preciso complementar colocando o meu 3 lá dentro do A. Né? Que a gente só quer saber mesmo o que falta para complementar. Então, na verdade, se eu olhar aqui, ó, olha aqui no diagrama de Venn, a coisa mais linda isso aqui, é muito lindo. Você vê que a parte achurada aqui, ó, que é essa parte que está verde, eu estou passando uns traços vermelhos, ela é justamente aqui os elementos que estão só em B, são esses elementos aí que eu preciso colocar dentro do conjunto A para que o A fique exatamente do tamanho do próprio B, tá?
E por isso que eu disse aqui na resposta, o A fica vazio, porque o que me interessa é só o que falta complementar. São só esses elementos aqui, ó, de B que eu ainda não tenho dentro de A. Esses elementos aqui são os meus complementares, que se eu colocar eles aqui dentro do A vai ficar do tamanho do próprio B, tá? Vai ficar grandão assim, né? Ele ficaria assim, ficaria um Bzão, todo achurado, pintadão, bonitão, lindo, entendido? Então é isso, o que falta para eu complementar o conjunto pequeno para ele se tornar o conjunto grande, né? Só isso. Então, na verdade, né? Ele quer dizer também, ele pode dizer o seguinte para mim, olha, que na verdade um conjunto complementar de A em relação a B é a mesma coisa que eu fazer B menos A. Será que é? Aí eu vou dizer assim, rapaz. Então eu vou pegar aqueles conjuntos que eu tinha mostrado lá. Eu tinha mostrado que o B era o conjunto grande, né? Por exemplo, 1, 2, 3. E o conjunto A era o conjunto pequeno, 1 e 2. Eu tinha mostrado que o... Tá, só um momento, gente. Sim, então eu falei, né, que tendo aqui o B, o maior, 1, 2, 3, e o A apenas 1 e 2, eu fiz assim, ó, o complementar de A em relação a B vai ser igual a quem? O que é que eu preciso complementar em A aqui, né, no meu conjunto 1 e 2, para que ele fique igual a 1, 2, 3? Eu preciso apenas complementar com um 3, não é verdade? Show, tá respondido. E está sendo dito aqui nessa nota aqui em cima que se A, né, que é o conjunto menor, né? Nós estamos vendo aqui com exemplos o número 1 e 2. Se ele está contido dentro de B, que nós estamos vendo que sim, 1 e 2, o complementar dele é a mesma coisa que eu fazer apenas B menos A. Então vamos ver se isso é verdade. O que é B menos A? Nós aprendemos que é o quê? Que é lá no conjunto B, eu retiro os elementos que estão repetidos lá no A. Então, aqui no meu conjunto B, eu vou retirar o que está repetido em A, né? Nós aprendemos isso. Então, o que está repetido com A? É o número 1 e o número 2, né? Então, eu vou aqui, ó, anulo 1 e anulo o 2. Sobrou quem? O 3. Realmente é a mesma resposta, né? B menos A também dá 3. Então, tanto faz eu estar calculando de o complementar de A em relação a B, como se eu estiver fazendo B menos A. São a mesmíssima coisa, ou seja, dá a mesma resposta. Então, a conclusão que se chega é essa que está aqui em cima mesmo, verdade. Que se um conjunto menor está dentro de um maior, né? Se A, por exemplo, é o menor, e ele está contido dentro de B, eu posso calcular. Complementar de A em relação a B é igual a fazer B menos A. Mostramos isso com números, né? Ficou bem mais fácil aí de visualizar. E está aqui o diagrama de Venn novamente, mostrando, né? E aí, pessoal, está aí só a representação, né, do complementar. Como eu disse, o que eu preciso complementar nesse conjuntinho pequeno? Já que ele está aqui contido dentro de B, o que eu tenho que colocar aqui dentro dele aqui para ele ficar grandão, do tamanho de B? Eu preciso colocar justamente aqueles elementos que estão só em B e que não estão em A, que é essa região aqui mostrada. Claro que se eu coloco um elemento aqui dentro dessa região, qualquer elemento que eu colocar aqui dentro, ele está só dentro de B, porque ele não está dentro do círculo do A, ok? Aqui é uma outra forma de mostrar a mesma coisa, só que eu estou complementando em relação ao universo. Vamos dizer que aqui o universo, ó, U de universo, ó, aqui ó, o Uzinho aqui de universo. O que eu preciso? E o meu A está contido aqui, é um conjunto pequeno, está dentro do conjunto do universo aqui, de todos os números que existem. O que eu preciso colocar aqui dentro desse conjunto A para ele ficar completão? Eu preciso colocar completão, que eu digo é completão igual ao universo, ou seja, todos os números que existem. O que eu preciso colocar aqui dentro de A para ele ser igual ao conjunto de todos os números que existem? Eu vou dizer, você precisa colocar todos os números que não estão dentro de A, que é essa região aqui, ou seja, todos os conjuntos do universo que ainda não estão dentro de A, que estão aqui fora de A, eu preciso colocá-los aqui dentro, né? Justamente, né? Esses números que estão aqui fora. Ou seja, eu preciso complementar A em relação ao universo. Em outras palavras, seria a mesma coisa que eu pegar
né, e fazer o universo menos o conjunto A. Quando do conjunto universo aqui eu subtraio o conjunto A, o que sobra? Sobra justamente essa parte aqui, ó, que eu retirei, né, eu retirei o A do universo, ficou justamente o que está tudo aqui fora, ok? E vice-versa, né, nós vimos aí que são a mesma coisa, complementar de A como complementar de A em relação ao universo é a mesma coisa que o universo menos A. Aliás, perdão. Universo menos A. Eu coloquei, mas escrevi ao contrário. Tá aí, universo menos A. Agora corrigi. Show. Pessoal, então tem um exercício aqui para nós, né? Para nós, a mesma coisinha, né? Respondendo esse aqui, nós vamos finalizar e vamos ter para vocês um exercício proposto. É um exercício respondido, mas vamos trabalhar ele aqui embaixo, no vazio aqui, como se não estivesse vendo nada, tá? É dito assim, olha. Considerando, esse exercício aqui, ele é para nós observarmos o que está no diagrama, então é para olhar para aqui sim. Então é dito assim, considerando os conjuntos A e B que estão representados no diagrama, então já posso ver aqui o seguinte, ó, A está aqui e B está aqui, ó. Embora eu tenha elementos repetidos aqui, eu já consigo formar o meu conjunto A, já vou formando aqui, ó. A tem na ordem 1, 2, 3, 4 e 7. Tá vendo que esse número 1, 2, 3 ele é repetido com B também, mas não interessa, ele é de A também. Então, 1, 2, 3, 4 e 7. Beleza. Agora eu vou escrever B. B é 1, 2, 3, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 5, 6 e 8. 1, 2, 3, 5, 6 e 8. Aí o que é que se pede? Determine o complementar da intersecção para que ele seja igual à união. Olha que coisa, hein? Eu nem vou mostrar essa resposta agora, hein? Eu já apaguei. Bom, ele está dizendo o seguinte, ó. Eu quero o complementar da intersecção para que, quando eu complementar essa intersecção, ela seja igual aos elementos da união de A com B. Então, primeiro eu vou fazer essa união de A com B aqui para ver no que é que vai dar. Vou colocar aqui embaixo essa união. A união B vai ser, vamos pegar na ordem. Vou juntar, união é juntar, né? É 1, 2, 3, 4, aí 5, 6, 7, 8. Ah, legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, para dar a minha resposta aqui, eu já sei quem é a minha intersecção, não sei? Sei. Quem é? Está aqui, ó. É 1, 2, 3. Então, a minha intersecção, vou colocar aqui, a intersecção com B é 1, 2 e 3. O que é que eu preciso, aqui em cima está dizendo assim, ó. O que é que eu preciso complementar aqui nessa intersecção, que está aqui embaixo, eu já coloquei que é 1, 2, 3. O que é que eu preciso complementar nela para que ela fique igual à minha união, né? Então, vamos lá. O que é que eu preciso colocar aqui na intersecção? Vocês estão vendo aqui eu apontando com a seta, que é essa intersecção 1, 2, 3. O que é que eu preciso complementar nela para que ela fique igual a esse conjunto aqui? União. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Claro que para essa intersecção, que é o conjunto menor, ficar igual ao maior, está faltando quem? O 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Quando eu colocar o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8 aqui dentro desse 1, 2, 3, eu vou ter o próprio conjunto união completo, não é verdade? Ou seja, para que eu complemente a minha intersecção e ela fique igual à minha união, está faltando 4, 5, 6, 7 e 8. Quando eu complementar com esses aí, fica igualzinho à união, não é verdade? Eles ficariam iguais. Quer ver? Deixa eu colocar aqui, ó. Não é verdade? Ó, deixa eu colocar. Vou complementar, viu? Vou complementar com o que eu observei que falta. Falta 4, 5, 6, 7 e 8. Pronto. Agora a minha intersecção, quando eu complementei, ela ficou igual à união, não é verdade? Eu vou só apagar aqui, porque na verdade, como tem um símbolo de intersecção ali na frente, eu não posso deixar essa resposta desse jeito. Eu tenho que só dar a resposta aqui em cima, ó. Eu vou dizer que o complementar da intersecção de A com B
em relação à sua união de A com B, vai ser igual a quem? 4, 5, 6, 7 e 8. Ou seja, eu pego só os números que eu usei para complementar, tá? Que é o que eu risquei aqui, ó. Tá aqui, ó, 4, 5, 6, 7 e 8, ok? Bom, pessoal, então é isso. Fica aí um exercício proposto, né, algumas coisas. Quero desejar a todos muita felicidade, muito amor, muita saúde. Obrigado por ter ficado até aqui. Sou muito grato por ter chegado até aqui, né, passar esse conhecimento para vocês. Desejo a vocês tudo isso aí, a bênção de Deus. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Certo? Um abração.